Olá, vamos para mais um conto terapêutico, agora um pouquinho mais comentado. E hoje eu trago para vocês um conto muito clássico que provavelmente você conhece, o conto do patinho feio. A dona Pata estava com seu ninho repleto de ovinhos e estava ali, chocando eles, esperando que eles surgissem lindos filhotinhos. Bom, um belo dia começou a quebrar o primeiro ovinho e ali veio o primeiro patinho amarelinho. O segundo, o terceiro, o quarto, mas de repente tinha um ovo que era um pouquinho diferente, um pouquinho maior, demorou um pouquinho mais para quebrar. Quando quebrou, bom, o filhotinho era um pouquinho diferente. Ele era maior, mais desengonçado e era cinza. A dona Pata olhou para aquele patinho e já disse assim: Meu Deus, que bicho feio, não pode ser meu filho. A vizinha Pata olhou para ele e disse: Paciência, amiga, isso devem ter pregado uma peça em você. Agora que tá aí, cria. Bom, aquele patinho diferente estava ali, crescendo entre os outros, mas ele era sempre rejeitado, sempre excluído, sempre deixado de lado. Todo mundo tratava ele mal, zombavam dele, apontavam um dedo para ele. Bom, aquele patinho um dia se sentiu tão mal, tão triste, tão excluído, tão rejeitado, que arrumou as coisinhas dele e foi embora. Foi morar perto de um outro lago. Como ele se sentia tão feio, tão excluído, ele não se aparecia muito. Arrumou um ninho, uma toquinha e ficou lá. Veio o outono, o inverno. Bom, um dia o pato escutou um barulhinho diferente. Eram passarinhos que estavam cantando, as flores estavam florindo, o ar estava mais gostoso e ele resolveu sair e dar uma voltinha, mas daquele jeitinho dele tímido, retraído. Ele foi até o lago. Quando chegou lá, ele viu que tinham gansos, patos, marrecos, outras aves diferentes. E de repente, quando aquelas aves olharam para ele, receberam ele muito bem, acolheram ele. Olha, que lindo que você é! Eu lindo? É, você é tão belo! Quando ele olhou o reflexo dele na lagoa, ele viu que ele tinha se transformado num lindo ganso e não era aquele patinho feio que todos apontavam o dedo para ele. E ele ficou feliz que ele tinha se transformado. Bom, quais são as lições dessa história? Nossa autoaceitação, aceitação com a nossa aparência. Mas a gente precisa entender que tudo é um processo, que tudo tem o seu tempo para acontecer. Quando nós, mulheres, estamos na gestação, às vezes é difícil entender as mudanças no nosso corpo. A gente engorda, cria estria, celulite, manchas no rosto, unha fraca, cabelo que cai, o neném nasce. É um turbilhão de hormônio. A gente não sabe lidar com as situações. Às vezes a gente quer chorar, a gente quer rir do nada, às vezes a gente está com ansiedade. Os sonhos, o sono, às vezes dorme demais, às vezes não consegue dormir. Muita gente opinando, muita gente criticando. Todo mundo sabe criar melhor a criança do que você que deu a luz para aquele serzinho maravilhoso. Outra situação é quando a gente está ali em volta de familiares que nos rejeitam, que nos julgam, que sempre estão palpitando na nossa vida. Algum ambiente de trabalho ou de estudo também isso é comum acontecer. A gente está ali, às vezes até pela excelência do trabalho que a gente oferece. Sempre vai ter uma pessoa que vai apontar o dedo, te julgar, querer criticar alguma coisa sua. E o que a gente faz nessas ocasiões? Pega as nossas coisinhas e escolhe outro caminho. A gente vai procurar semelhantes. Nós, seres humanos, somos
pessoas que precisamos confraternizar, precisamos estar em comunhão, viver em comunidade. Então a gente procura outras pessoas. Mas nessa busca de outras pessoas, a gente se identifica com pessoas iguais a nós. Mesmo gosto musical, estilo de se vestir, coisas que gostam de fazer no final de semana. Quando a gente está fora desse grupo, é normal que apontem o dedo para nós e falem coisas que não tem nada a ver, que nos rejeitam, que nos excluam. Isso é recalque, isso é inveja. Quando você decide se retirar desse grupo, dá um basta nesses familiares que palpitam sobre o teu corpo, sobre a gestação, sobre a criação dos filhos, ou quando você decide procurar uma outra empresa para trabalhar, fazer um outro curso em outro local, outros amigos, ou até mesmo se afastar desses familiares, pode ter certeza, as pessoas vão te buscar. Elas vão querer saber por que você saiu. Porque quem julga o próximo como sendo uma pessoa inferior, como se ela não tivesse outras opções de estar com outras pessoas em outro emprego, em outros cursos, em outro ambiente. Então as pessoas te julgam inferiorizando, diminuindo. E aí elas não aceitam que você tem outras opções, que você escolheu se amar, se respeitar, se priorizar e sair daquele ambiente. Então, vai vir alguém e vai te perguntar: ai, o que aconteceu que tu não apareceu mais? E aí, meu bem, você não precisa dar satisfação nenhuma. Lembra daquele conto da samambaia que eu contei outro dia? Se faça de samambaia. Olha, entra no ouvido e sai pelo outro. Você faz a escolha da sua vida. Então, passou uma pessoa assim, te apontando o dedo, te julgando, te excluindo, te rejeitando, pegue as suas coisinhas e faça que nem o patinho. Procure outra lagoa. Existem milhares de pessoas que vão te tratar bem no mundo. Para que ficar com pessoas que te tratam mal? Trate você bem em primeiro lugar. Eu sou Jaqueline Gueirert, psicanalista e terapeuta, especializada em atendimento feminino e maternal. Estou aqui, vamos conversar.